30. 30º estudo. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Jesus, sempre Ele, não há outro. Ele é o Senhor. Ele designou os 12. Ele designou milhões e continua. Mas Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Já vimos os primeiros. Hoje vamos falar um pouquinho sobre pastores e mestres, que são dons de Deus para a igreja dele. Ele mesmo concedeu. Se eu estou aqui como pastor, não foi porque eu quis, ou porque a Ayrton quis, ou porque a Evangelho, não. Foi porque o Senhor quis. Eu nunca sonhei, nunca imaginei, nunca pedi. Mas Ele me designou e eu estou no posto fiel. Coríntios fala: o que se requer dos dispenseiros é que sejam contratos fiéis. E eu quero ser contrato fiel. Por isso, dificilmente vocês me veem chegando atrasado, faltando. Esses 20 anos eu tenho labutado no nome do Senhor, sob o comando do Senhor, para cuidar desta igreja. Versículo 12 fala assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O pastor foi designado por Deus para a edificação do corpo de Cristo. O corpo é a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, Efésios 1, 22 e 23, para que o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Todas as vezes que você fala mal da igreja, você está falando mal do corpo de Cristo. Em outras palavras, do próprio Cristo. Toda vez que você despreza a igreja, você está desprezando o próprio Cristo. Toda vez que você vai contra a igreja, você está indo contra Cristo. Muitos evangélicos não têm essa visão espiritual bíblica. Há pessoas rebeldes que vão contra e acham que estão certas, mas haverá juízo sobre essas pessoas. Biblicamente falando, além do corpo, Ivone, eu vejo a igreja como um rebanho do Senhor. Eu gosto de ver então Jesus como a figura do bom pastor, João capítulo 10, Salmo 23 e outros mais. Ele de fato é. Ele é o supremo pastor. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o coração de pastor. Ele é o meu modelo, a minha inspiração. Jesus Cristo. Eu tenho certeza, Paulo Branco, que é Ele que está pastoreando esta igreja. Porque Ele sabe que esta igreja é dele. Ele está cuidando. O pastoreio engloba comunhão, alimentação, direcionamento, proteção, companhia, uma série de coisas. O bem-estar da igreja, ou o bem-estar do rebanho, o bem-estar da ovelha. Quando fala-se em rebanho ou ovelhas, fala-se sobre a nossa necessidade. Você não é um crente autossuficiente. Você precisa estar no rebanho. É o rebanho que é conduzido. De uma vez para sempre tem que acabar com a ideia de individualismo. Isso é satânico, é egocentrismo, humanismo. Ah, eu não preciso. Não me faz falta. Se fosse verdade, Márcia, Deus teria criado a igreja, feito a igreja? Não. Não. São homens arrogantes que se tornam comida do diabo.
Você tem que entender que você é um necessitado. Você precisa do abrigo da igreja do Senhor, o alimento, a proteção, a graça, a bênção. Eu vejo nutrição, eu vejo alegria, eu vejo bênção, eu vejo graça onde o povo está reunido. Salmo 133 fala: ali ordena o Senhor a sua bênção, na comunhão. Muitos crentes acham: hoje eu não estou com vontade, não tem problema. Olha, a igreja é como se fosse mais um compromisso, se pode, não pode, tanto faz. Não é, não deixa o diabo te acomodar com esses enganos. A igreja é fundamental para a sua vida. É a igreja que vai subir. Ai daquele que não estiver no Senhor, no corpo de Cristo. Vamos começar a jogar fora muitas ideias satânicas que não estão na Bíblia. É na igreja que nós aprendemos, Priscila. Não, é na igreja, na palavra, que o Espírito Santo ensina a verdade para nós. Eu duvido que se você ligar a televisão ou o YouTube, você vai encontrar esses ensinos da palavra de Deus assim. Deus conhece essa igreja porque Ele te conhece. Ele quer falar aquilo que você precisa. O Supremo Pastor, ele designou bispos, presbíteros, pastores para pastorear o rebanho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Vocês têm que ser rápidos para lerem comigo. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, vírgula, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Ele designou pastores, bispos, para pastorear a igreja dele, a igreja de Deus. Está vendo? A igreja de Deus, não do homem. É por isso que eu sempre digo que essa igreja é de Deus, não é do homem. O pastoreio da igreja, esse negócio de ter pastor na igreja, Maísa, é coisa de Deus, não do homem. É Deus que colocou, é Deus que fez para funcionar assim, Marcos. Tem gente que não gosta do pastor nem da igreja, o problema é dele. Ele não sabe, mas a verdade é que Deus pensa assim, e assim funciona. O problema é o irmãozinho rebelde que não funciona. Ele acha que ele está certo. Outra ideia, Zé, não é um homem que se torna pastor. Não é um homem que toma o encargo de pastor. Isso é muito comum nos nossos dias, Paulo Roberto. É muito comum em Maringá. É muito fácil ser pastor ou pastora nessa cidade. Facílimo. Centenas espalhadas pela cidade. Porém, não é Zeca, o homem. João 15,16 fala: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e vos designei. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus. É Ele quem escolhe, designa, nomeia, manda, envia. Ele é quem faz esse nome. É Jesus, o Senhor da igreja. Ai da igreja quando o homem toma o lugar do Senhor e faz isto. Quando ele próprio se autodenomina pastor, próprio se denomina apóstolo. Conheço vários aqui no Maringá, tá? Não são, mas se fazem. Não é brincadeira isso, meus irmãos. Ao longo do pastoreio, décadas, eu vi muitos que eu
tinha plena convicção que não eram pastores, mas estavam lá se fazendo de pastores. Vários que eu vi se deram mal, brincaram com a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Vai poder brincar com ela? Não. Não. O Senhor vela pela igreja. Hebreus 5:4. Ninguém, pois, falando do sacerdócio, do pastoreio, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar rapidamente, Elias, meu irmão. Em 1978, no Congresso de Jovens, numa igreja onde eu participava, vários pastores chorando me abraçaram, dizendo: Deus tem um chamado para você. Eu fiquei chocado. Estava fazendo faculdade de Direito, já tinha tudo planejado na minha vida toda, carreira de juiz, desembargador, fazendeiro, já tinha tudo traçado. Só que aquele congresso me impactou tanto, que depois daquela última noite de culto lá, todo mundo chorava, menos eu. Porque eu falava assim: eu não vou porque vocês estão falando. Eu vou, se Deus falar comigo, mas tem que falar para me quebrar. Bem assim, para eu ficar arrepiado. Eu falei exatamente isso para Deus: Deus, se o Senhor... Aí todo mundo foi dormir. Eu fiquei de madrugada orando sozinho na capela. Eu falei: Senhor, se Tu queres, como eles estão falando, eu estou pronto para largar tudo, por amor a Ti. Mas, Senhor, por favor, fala comigo. Eu não quero que os pastores venham falar comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. E para que eu pudesse ouvir a Deus, Senhor, eu decidi a partir daquela noite ler a Bíblia 10 vezes por dia. Durante um dia eu teria que ler 10 vezes a palavra para ouvir a voz do Senhor. E isso durou 3 anos, até que eu me formasse na Faculdade Paulista de Direito. E numa terça-feira, 6 da manhã, acordando para ir para a faculdade, eu não conseguia acordar. Eu senti uma pata de leão me segurando assim, não deixando eu levantar. Senti uma dor. E eu tentava, fiquei lutando, não conseguia sair. Eu era saudável, não tinha nenhuma dor, nenhuma doença, nada, mas uma dor. De tanto lutar, eu achei que eu ia morrer naquela manhã. Mas eu não estava com medo da morte. Mas eu achava que eu ia morrer. Depois de quase 1 hora, a dor sumiu. E aquilo me impactou tanto, que eu não fui na faculdade. Dificilmente eu faltava. Aí eu peguei o violão, passei a manhã inteira louvando o Senhor. Antes do almoço, eu fiz uma macarrada. E um jovem que eu fazia discipulado com ele veio, o Henrique. Nós estudamos Tito, onde fala sobre as qualificações do ministro. Ele almoçou, foi para a casa dele e eu fui trabalhar no escritório de advocacia. Às 4 horas eu saía toda terça-feira para ir para a igreja para estudar a Bíblia em japonês com o meu pastor. Mateus capítulo 3, eu querendo que ele continuasse o estudo bíblico em japonês, e ele nada, falava dele, de repente ele começou a falar do chamado dele. Ele era um alfaiate e Deus o chamou para ser pastor. Deus o chamou. Enquanto Deus falava por intermédio dele, naquele momento esse pastor manso falava assim, acho que eu nem sabia, mas o Espírito Santo começou a falar comigo através daquele homem. Do nada, Zé, cara, comecei a tremer na cabeça e os pés, porque eu sabia que era o meu Senhor na minha frente, olhando para mim, falando comigo, me chamando para a obra. Eu só tremia, eu só chorava. Fui para casa. Quando saí da igreja, dispõe-te, vai! Começou a martelar minha mente. Todo o percurso, metrô, até chegar em casa, dispõe-te, vai! Eu não sabia o que era aquilo, e era forte. Dispõe-te, vai! Larga tudo e vai! Eu estava no último ano da faculdade. Fiquei em jejum orando. Na manhã seguinte, acordei
angustiado. Então eu fui pegar minha Bíblia, peguei um marcador, onde estava lá o marcador, abri Jonas capítulo 3, Deus falando para Jonas, despontivai. Só que aquelas letras, despontivai, parecia que estava saindo da Bíblia, dançando diante dos meus olhos. Eu fiquei tão impactado, Deus falando de uma maneira tão viva, tão pessoal, tão profunda. Eu fechei a Bíblia, caí de joelhos. Perdão, Senhor, agora eu entendo, eu me rendo, Senhor, eu me entrego, pode, Senhor, e eu entrego tudo para Ti. E quando eu falei assim, uma paz invadiu o meu coração. Eu estava sentindo tanta paz, tanta presença do Senhor, que eu não fui para a faculdade encontrar isso. Eu fiquei amanhã adorando o Senhor. Fui trabalhar. De tardezinha, sem querer, puxei um cartão da minha agenda. E você experimenta a alegria íntima de uma renúncia. Eu sabia que o Senhor estava me chamando. E Ele falou comigo de uma maneira poderosa. Durante anos, eu tive vontade de desistir do pastoreio várias vezes. Só não desisti, porque eu tenho plena certeza que o Senhor Jesus me chamou. Eu quero completar a carreira, combatendo bom combate da fé. Por isso estou aqui, semana após semana, servindo o Rei. Eu não estou pastor porque eu quero, porque eu pedi, porque eu queria, ou porque Ele me chamou. Ele me chamou. Eu não tive como esconder. Eu sei que eu vou prestar contas de tudo. Tudo. Porque Ele é o meu Senhor. Tenho procurado ser íntegro e fiel nesta igreja em tudo e o tempo todo ao meu Senhor. Eu sei que eu vou prestar contas. Estou pronto para isso. Estou me preparando para isso. Pastorear é coisa séria. Mas ser ovelha também é coisa séria. Quando uma ovelha rebelde vai contra o seu pastor, ele não sabe o perigo que essa ovelha corre. Não sabe como desagrada a Deus. O crente, o membro infiel, o membro rebelde de uma igreja de Cristo está indo por um caminho de perdição. Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à operação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Joga pedra, vai embora, vira as costas, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Então, vai haver prestação de contas. Não se brinca com a igreja. Não se brinca. Não se brinca. O pastor é uma autoridade que Deus constituiu sobre a igreja. O Senhor conhece profundamente as necessidades de cada igreja. Por isso que Ele escolhe aqueles que vão ajudar a igreja nessas necessidades. No verso de hoje aparece pastores e mestres, né? Nós vemos hoje Efésios 4. No grego, pastores e mestres dá a ideia de uma só pessoa que exerce essas duas funções, o pastoreio e o ensino. No grego,
essa palavra pastor é exclusivamente homem. Homem. Eu estudei grego, eu posso entender isso. O artigo que precede a palavra pastor no grego é o artigo singular masculino, nitidamente dizendo o pastor, não a pastora. Biblicamente falando, não há possibilidade de uma mulher estar à frente de uma igreja como pastora. Não existe em toda a Bíblia nenhum artigo feminino. Nenhum. E muitas igrejas aqui, não conhecendo a palavra, estão desviando e se perdendo. Não existe pastoras, biblicamente falando. Alguma igreja do Novo Testamento teve pastor? Me fala. Teve? Não. Nós não estamos falando aqui, Maísa, de machismo. Machismo é humanismo. Nós somos cristocêntricos. Nós somos a palavra ali. O pastor Mário não tem absolutamente nada contra as mulheres, as irmãs. Pelo contrário. Louvo a Deus pelo ministério de cada uma das nossas irmãs aqui. O que nós estamos falando não é machismo. Estamos falando de algo que o próprio Deus determinou. Nós não estamos falando de gêneros, homem e mulher. Não é isso que está em jogo. Nós estamos falando da função que Deus designou dentro da igreja. A mulher não foi designada por Deus para ser pastora. É isso que eu quero que a igreja entenda. Deus, quando criou Adão e Eva, deu a cada um a função. Muitas mulheres estão querendo tomar o lugar dos homens, estão se dando mal, sabia? Mulher tem que entender o seu lugar no projeto de Deus, não na sociedade mundana, dirigida pelo diabo. Quando Tito, Zeca, fala que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher, o cabeça, o responsável, o líder da igreja tem que ser marido de uma só mulher, está se referindo a homem ou mulher? Homem. Marido é homem. E não é todos, né, pastor? É aquele escolhido. É muito claro. Na igreja primitiva, o Espírito Santo nomeou homens para a liderança da igreja. Alguém pode ler para nós? Atos 14, 23. Bem, ó. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Os presbíteros, tudo no minúsculo, tudo. 20 e 28, Atos 20 e 28. Atendei por nós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu Cristo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Bispos ou bispas? Bispos. Foi o homem ou foi o Espírito Santo de Deus que fez isso? Assim que Deus permitir, hoje nós vamos estudar o livro de Atos e ver como o Espírito Santo comandava a igreja primitiva. É lindo, é lindo. E hoje eu estava meditando sobre isso, pedindo para que o Espírito Santo guie a CBR.
Nós nos submetemos ao Espírito de Deus nessa igreja. Amém. Todas as vezes, Marcos, que aparece a palavra pastor na Bíblia, presbítero, bispo, ancião, ministro, lá no grego está no masculino. É homem. É homem. Se eu prego essa mensagem na ordem dos pastores, eu não termino de pregar. Eu não termino. Não vou deixar eu terminar. Vai ser uma briga total. As mulheres jamais devem assumir a liderança de uma igreja local, nem mesmo liderança sobre os homens. Podíamos estudar minuciosamente, mas hoje não é esse dia. Nós não estamos falando da superioridade ou de nada disso. Estamos falando da função que cada um deve exercer no corpo de Cristo. E esta verdade de que a mulher não pode ser pastora não anula ela de servir a Cristo. Havia muitas mulheres que serviam ao Senhor no ministério terreno. A Bíblia mostra alguns ministérios. Por exemplo, as mais velhas podem aconselhar e ensinar as mais novas. As irmãs da igreja podem acolher e ajudar no ministério de assistência às viúvas pobres, por exemplo. Porém, a Bíblia fala que o principal ministério da mulher é ser o quê? Esposa e mãe. É Bíblia. Muitos não conhecendo a palavra e o caráter de Deus, deturpam as escrituras e envergonham o nome do Senhor. Gostaria apenas se vocês pudessem entender que é o Senhor quem designa. E quando o homem faz no lugar do Senhor, tem problemas. Não funciona. Eu estou plenamente convicto que eu não tenho autoridade acima do Senhor para decidir as questões dentro da igreja, porque a igreja é do Senhor, Ele é o cabeça. Eu estou totalmente submisso ao Senhor Jesus. E as coisas que não temos feito aqui, que muitas igrejas fazem, é por temor ao Senhor, porque o Senhor não me comandou a fazer. Desde o começo dessa igreja, eu tenho tido zelo para não fazer nada que o Espírito Santo não esteja me indicando. Pois essa igreja é muito simples, mas ela anda no temor do Senhor. A igreja tem que estar dentro da palavra de Deus. E muitas igrejas fora da palavra de Deus nomeia pastoras e nomeia pastores homossexuais. Mostra na Bíblia. Mostra na Bíblia nomeação de pastoras e pastores homossexuais. Mostra para mim. Tem? Para mim, na minha não tem. Se vier um irmão aqui homossexual dizendo que quer ser pastor, eu vou me opor. Porque eu fico com a palavra de Deus. Espero que você não vá para o lado lá. Já. Misericórdia. Vamos seguir segundo o Espírito e a palavra, e não segundo o mundo e os homens. Pode ser? Estou esclarecendo isso no nome do Senhor, segundo a verdade da palavra de Deus. Espero que você não fique escandalizado, chateado. E eu não estou fazendo isso para te chatear. Estou falando isto porque eu quero andar na verdade.
Se o pastor brincar com a verdade, a igreja vai ser prejudicada. Faço isso por amor à igreja. Esse zelo é o zelo do Senhor pela casa de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar.